Olá, já já vamos começar então com a live. Estou aguardando a Marlise. Ela é coach, contadora. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos financeiros. Estou no aguardo da Marlise para nós começar essa live sobre relacionamentos financeiros. Estão me escutando? Conseguem me escutar? Me dê um joinha aí que estão me escutando. Ótimo. Vamos aguardar um pouquinho. Estou aguardando a Marlise. Boa Oi, tarde! boa tarde. Tudo Tudo bem, bem? amiga? Tudo certo? Quanto tempo não nos falamos assim de Verdade. vídeo, né? É, muito No- bem, faz tempo. Nos falamos bastante pelo WhatsApp, por mensagem de voz, mas de vídeo faz tempo. Isso, é verdade. Que Saudades, que coisa bom te ver boa! por aqui. Exatamente, para mim também muito bom te ver aí depois de tanto tempo. Agora mamãe já, né? Ah, Valentim já sim, tá grandão. Que tá. coisa boa! Eu fico bem feliz Sim. aí pela chegada dele na tua Ai, vida, que bom. por toda essa mudança que tu tivesse aí também. Uma mudança muito importante, né? Uma mudança bem É verdade, radical, né? Vai bem mudar, mudou toda a vida. radical. Eu fico feliz que agora teu filhote também, agora tá com 18 anos, já tá indo pra faculdade, né? Uma fase Já, diferente pra ti de mamãe. exatamente. São fases bem diferentes, né? Da vida de um casal, da vida da mãe, do pai, enfim, totalmente diferentes, mas é assim mesmo, né? Vida de pai e mãe, a gente nunca sabe qual vai ser o próximo passo, né? Porque É nem pensa verdade. em filho. É verdade, eu tô no início do desenvolvimento humano, né? E tu tá ali já Exato, numa adolescência, entrando para um jovem adulto, né? exatamente, exatamente. Muito bem. Muito bem. Então, vamos lá para nossa live, falar de Vamos relacionamentos lá, financeiros. Acho que vamos lá, um vamos assunto falar que dinheiro. é um assunto que às vezes as pessoas acabam deixando de lado, né? Também acabam Exato. não falando. Ainda mais quando mexe naquele bolso, né? Como falamos, né? Os gringos falam aqui, quando mexe no bolso. Aham. Eu acredito muito, Carol, que quando mexe no bolso é aí que as pessoas se mostram. É isso mesmo. Hã? É As pessoas, bem na isso. verdade, elas mostram quem elas são também nas questões financeiras, né? O dinheiro Sim. potencializa quem a gente é. Isso mesmo, ele traz um poder, né? Também, né? Sim. Uhum. Uma relação de poder. Exato. Ele traz esse. É interessante pensar sobre isso, né? Ele traz essa relação de poder quando a pessoa tem muito dinheiro Uhum. e ela traz essa relação também com de personalidade, tanto quando tem muito quanto quando tem pouco. Então, a personalidade da pessoa ela se mostra também. E aí, Uhum. tu, como psicóloga, vai me dizer se a minha percepção aqui de contadora, estudante de psicologia, bem pouquinho conhecimento nessa área, mas se realmente isso faz sentido ou não. Não, faz sim, faz muito sentido. E assim,
tu é uma pessoa totalmente estudiosa, né? E tem, como é que eu posso dizer? Tem cacife também para falar sobre isso, né? De finanças, assim, quantos anos estudando, né? E também dentro da área da psicologia, da área do coach, do psicodrama também, né? Tem. Uma especialidade. Não deixou de lado a psicologia, né? De uma Não, certa forma. pronto. Isso. Então, sim, tem muito a ver, né? Tanto para quem tem muito dinheiro, tanto para quem tem pouco. E também aquelas pessoas que têm muito dinheiro vão pensar numa relação conjugal também, né? Exato. Aquelas pessoas, o cônjuge que tem muito dinheiro, tanto homem ou quanto a mulher, né? E o outro que acaba não tendo tanto dinheiro, assim, não recebendo tanto, isso afeta numa relação, dependendo de como que é o relacionamento desse casal, né? Exatamente. Sabe que tu falaste isso, né? E eu lembrei de um caso que eu atendi há muitos anos atrás, eu acho que já deve fazer uns 6, 7 anos, de um casal em que ela não trabalhava e ele era o detentor de todas as contas da casa, assim, né? Uhum. Principalmente que era o provedor realmente financeiro. Ele ganhava muito bem, imagino que continua na mesma situação financeira, mas eles tinham alguns endividamentos. E eu atendi eles uma vez somente e eu me senti muito mal com a postura do casal em si, do relacionamento ali, porque parecia que ela queria ter alguma voz financeira, só que ele não deixava. Ele impedia de ela falar durante a reunião, né? Eu Uhum. acho que uma ou duas vezes que a gente conversou e às vezes em que ela conseguia manifestar algo do tipo, olha, eu gostaria de cuidar mais das contas, de saber quanto tem no banco. Não, ele dizia, eu te dou a tua mesada e tá, entende? Então, acho Entendo. que esse tipo de sofrimento, ele deve ser comum aí para ti também, né? Sim, é comum, até porque além do dinheiro, né, de ter mais dinheiro, além do poder que o dinheiro dá, ele também dá uma questão de um certo controle, né? Então, Sim. tem pessoas. Então, aí nós vamos também ver personalidades, né? Que são controladoras, que são muito controladoras, então que querem controlar tudo, né? Não só o Uhum. dinheiro, mas vamos pensar como o nosso foco é dinheiro, né? Então acaba também tendo esse controle sobre, vamos pensar nesse caso que tu trouxe, né? Então é Sim. um controle que a pessoa tem. E aí também bate um medo também naquela pessoa que também tem o dinheiro. Bom, o que ela vai fazer com o dinheiro, né? Então, e que ali falta realmente uma comunicação, falta, né, um planejamento em conjunto, tem alguns déficits, né, ali que aparecem. Sim. Sabe que eu fiz umas perguntas há uns dias atrás aí no meu Instagram, né? Que eu queria saber como é que era a relação das pessoas que me acompanham com o dinheiro. E aí teve uma pessoa que colocou, né? Eu perguntei, como é que é o seu marido com relação ao dinheiro, seu marido, sua esposa, enfim. E aí teve uma pessoa que colocou assim, ele é extremamente controlador. Aí eu disse, controlador, né? Tá bem dentro disso. Daí eu fui e coloquei na caixinha de pergunta ali, perguntando, o seu marido ou a sua esposa também gostam de controlar o dinheiro? E aí a minha resposta foi 65% de Nossa! ou a esposa são controladores. Ou Uhum. seja, estão se sentindo pressionados, do tipo, me socorre, eu não aguento mais, eu tenho um controlador na minha casa. Mas é bem isso. E aí, isso também, vamos pensar, né, que essa questão do controle também vem muito das heranças lá atrás, o que é aprendida de antigamente. Né? Se nós pensar naquela história, né? O homem trabalha, a mulher é do lar, né? Exatamente. Aí vem uma outra história, né? Começamos, o casal tá trabalhando, mas aí só um administra. E aí o outro vai deixando de lado, que aí também às vezes fica confortável, né? Eu fico na minha Sim. cadeirinha, não preciso me mexer, e só o outro administra. E E é aí interessante, Oi? é interessante a questão do confortável, porque muitas vezes também a pessoa joga a responsabilidade por outro, né? Porque Isso. estou aqui, tudo bem, eu não quero me envolver com o dinheiro, deixe que ele cuide para mim, ou deixa que ela cuida para mim. Mas aí, quando realmente pega coisa, né? Quando fica com algum problema financeiro, a culpa é de quem? É de quem estava controlando, de quem estava cuidando, Isso mesmo. né? É bem isso, é por aí, né? Então, tem muito das heranças trazidas, né? Uhum. De como que aprendeu a lidar com o dinheiro, qual era, né? Como que eu via os meus pais lidando com o dinheiro, que espelho era esse que eu tinha dentro de casa na minha infância ou na minha adolescência. A gente também carrega muito disso, né? As pessoas carregam,
né? E aí Exato. hoje a gente vê esses impactos, assim, acontecendo, né? E os dados da tua pesquisa, né, também tá ali, tá tudo aí. Sim, uma pesquisa simples de Instagram, né? Mas eu acredito que tem validade porque são as pessoas que me acompanham. Sabe Sim. que com relação a isso que tu falaste, é bem interessante pensar. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que ele é meu guia com relação a finanças e dinheiro para casais. É um livro chamado Casais e Dinheiro, de uma autora americana, uma psicóloga norte-americana chamada Victoria Collins. Uhum. E ela fala, inclusive, sobre essa questão, dizendo que todos nós, temos um inventário pessoal financeiro, como se Uhum. fosse uma história financeira. Eu gosto de dizer, quando dou palestra e tudo mais, nessa parte de história financeira, que é como se a gente tivesse uma mochila. E nessa Uhum. mochila, a gente carregasse ali dentro todas essas heranças financeiras, né? Então, vai desde como que meu pai e a minha mãe lidavam com dinheiro, quais foram as coisas que me ensinaram lá de casa, e observar o peso dessa mochila, se essa questão financeira ela não está sendo muito pesada. Então, Uhum. pensar sobre isso, né? Faz parte Sim. da. O adulto carrega essa mochila Isso. financeira, o histórico, enfim, né? Com certeza. E além disso, depois isso vai se transformando em transgeracional, né? Porque tu vai passando, né? Passando para os filhos vão passando para os netos e assim vai indo, né? Então aí tu Exato. pensa como que é esse peso. Se nós... Sim, pesado, né? A gente já É, passa para os filhos uma mochila pesada já. isso mesmo. Exato. Mas a gente tem que pensar por outro lado, né? Porque a gente pode mudar isso. Sim. A gente pode mudar como que a gente quer carregar essa mochila, né? E que conteúdos a gente quer colocar nessa mochila, né? Uhum. Se o casal quer, né, para o casal compartilhar junto, poder dividir essa mochila, acho que isso é importante. E isso tu acaba sendo um espelho para os filhos, né? E aí os filhos não vão carregar tanto peso assim também, né? E de poder levar isso para a vida deles depois, né? Vida adulta. Sim. Precisa ser leve, né? A questão Isso, precisa. financeira, eu acredito que como toda outra questão relacionada ao casal, ao casamento, as relações, ela precisa de leveza e precisa ser tranquila, senão realmente Sim. não faz sentido, né? Não, não faço, não. Tu sabe que eu estava lembrando quando eu fiz a minha pós, né, em casal, um dos temas que as professoras sempre nos traziam, que é a dificuldade de trabalhar com casal, é a questão financeira. É mesmo? Isso, que eles não dão como, né, como um tópico assim, ó, vamos começar a falar sobre vida financeira de vocês, né? Então, Sim. que é uma dificuldade das pessoas, mas que isso, Uhum. isso é abordado em psicoterapia, mas é que é um tema que não é um tema tão comum, né? E é um tema muito delicado para poder conversar com as pessoas, né? Inclusive na minha pesquisa, tá aqui impressa, a minha pesquisa, eu até imprimi hoje. Olha ali! Na minha pesquisa diz o seguinte, que 22% dos casais, quando decidem conversar com o dinheiro, somente brigam. Então, esse dado é bem alarmante, né? Esse 70 e tantos até conseguem falar sobre dinheiro, mas quando esses 22 se juntam para conversar, eles têm discussões. E 29% de um outro grupo, que daí, né, nem conversa sobre dinheiro. Então, 29 nem fala sobre isso. Então, realmente bem alto que precisa ser levado em consideração e ser Sim, trazido, né? Isso causa um afastamento conjugal. Eu sim, falei essa semana, inclusive, acho que foi ontem. Hoje é terça, né? Nossa, eu já fiz tanta isso. live Hoje é terça. que eu já me. Eu falei ontem sobre a questão da traição financeira e Uhum, da infidelidade financeira. sim. De quando a gente pega, simplesmente compra uma coisa escondida, né? Uhum, Não quer contar para o outro, para a esposa, para o marido, enfim, uhum, quando faz de conta que aquele dinheiro é só meu e aí eu gasto onde eu quero, ou então eu guardo aquela camisa nova com etiqueta no armário e aí quando eu coloco, a pessoa diz: "Ah, camisa nova não, mas eu já tenho há tanto tempo", porque eu estou escondendo algum tipo de dinheiro. E sim. para o casal, né? Isso Uhum. é prejudicial. E tu sabe que esse tipo de comportamento, né, acaba gerando uma falta de confiança, acaba gerando insegurança na relação, na própria relação, né? Então, vai gerando outros conflitos, né? A bola de neve vai só aumentando conforme vai tendo esses comportamentos, né? Porque tu não vai ter só uma vez esse comportamento, a pessoa ela vai fazer isso consequentemente várias vezes, né? E aí quando isso vem à tona, né, realmente é uma traição, né?
A traição, ela não é só uma traição sexual, uma traição de, eu me senti atraído por outra pessoa. A gente tem traição em diversos aspectos. Então, Sim. e isso acaba dando um impacto muito grande na vida conjugal e um afastamento, como tu disse, né? Então, e o casal, ele precisa andar junto. Se ele tá andando separado, vamos rever o porquê que estão, né? O que está acontecendo aí nessa conjugalidade. Verdade. Bom, para quem tá chegando agora, eu vi que tem umas pessoas que me acompanham, estão chegando agora. A gente está falando sobre relacionamento financeiro na vida 2, né? E eu tô conversando aqui com a Carol, querida Carol, minha amiga já de vários anos, psicóloga lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Farroupilha. Então, tá sendo um prazer conversar. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui, ó, no comentário, que a gente vai respondendo aí ao longo dessa nossa conversa. Eu vou apresentar então a minha amiga Marlise, de Florianópolis, contadora e coaching, né? Cidade que eu amo também, já vou colocar aqui, né? Que eu amo Florianópolis. Um dia vem morar aqui. Um dia eu vou morar aí, com certeza. Levo minha família junto, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aí para nós, que a gente vai respondendo durante a live. Enfim, nós vamos conversando sobre relacionamento financeiro. Exatamente. Muito bem. E o que mais apareceu na tua pesquisa? Tô curiosa. Bom, apareceu também... esse item aqui é bem interessante, olha só. 18% não sabe quanto que o outro ganha. Então, a gente está aí num patamar, né, de 80% sabe, mas quase, praticamente 20% não sabe. E eu acredito que essa é uma revelação financeira bastante importante na vida do casal, quando as contas estão transparentes. É bem, né, porque a casa, há muito tempo a gente fala de dinheiro sem problema nenhum, né, não é um tabu para nós. E as crianças sempre foram acostumadas com isso, né? Então, sempre controlaram a mesada deles, sempre, quando quiseram comprar alguma coisa, guardaram o dinheirinho deles, a gente sempre deu apoio. E aí chegou uma altura, assim, da nossa vida com criança, e eles começaram a perguntar, tá, mas quanto que o pai e a mãe ganham? 2 mil por mês? Aí a gente não sabia o que falar, né? Assim, se dizia que era, se dizia que não era, porque para eles 2 mil era muito dinheiro. Assim, nossa, sim, mas é tanto dinheiro, não pode me pagar mais na minha mesada, né? Não essa relação. Aí, o ano passado, a gente resolveu abrir as contas com eles. Nós sentamos os 4, né? E aí, a gente disse, a gente quer levantar as contas com vocês, né? Vamos ver quanto vocês acham que a gente precisa ter todos os meses para manter a nossa família. Aí, eles começaram a anotar. Vamos anotando primeiro os gastos de vocês, né? Escola de 1. Quanto que é a escola? É 300. Que 300 reais? A gente dizia que 300 reais a escola de vocês já é mais de 1.000, né? E ia trazendo números assim. Quanto que vocês gastam quanto que vocês acham que a gente gasta por mês de alimentação? Aí eles iam chutando. Eu acho que 50. Não, 500. Não. Aí eu dizia, não, Manu, é mais. E a Manu dizia, não, Matheus, é muita coisa. E aí a gente foi construindo junto com eles esse orçamento familiar, para que eles tivessem consciência e noção de todos os gastos, né? Esse custo da família. E foi muito interessante, porque depois disso eles já sabem quanto que custa. Não sei se sabem, se lembram ainda. Enfim, foi uma atividade que a gente fez ano passado. Mas eles chegaram à reflexão, assim, de que realmente a gente precisava de bastante dinheiro para viver com a qualidade de vida que a gente tem, né? Aqui em Florianópolis, todos os meses. E, ao mesmo tempo, eles tomaram consciência financeira do que são as despesas deles também, né? De que não é só a mesada que a gente dava, que eles pediam que ajuste, aumento e tudo mais, mas que tinham várias outras coisas num cenário familiar muito mais amplo, né? Desde internet, TV a cabo, né? Os benefícios de uma aula extra, que muitas vezes eles acham que é de graça, ou enfim, que nunca pensaram sobre o assunto. Então, essa relação aberta com o dinheiro, ela faz bem para todo mundo, para que eles também se desbloqueiem das questões financeiras e sigam a vida deles em paz com o dinheiro,
uma vida próspera, né? Ah, com certeza, até para poder aprender a lidar, né? Porque a gente só não ganha dinheiro, a gente também tem gastos, né? Além de Sim. gastos, a gente tem investimentos, tem um planejamento, tem sonhos, né? Ah, eu quero chegar num sonho, quero fazer uma viagem, né? Então, poder planejar isso junto com os filhos é importante e saudável para eles poderem saber, olha, não, peraí, isso custa isso. Então, para mim poder chegar nesse sonho, eu tenho que talvez economizar talvez em algum lugar, né? Em alguma coisa que eu estou fazendo. Então, isso dá essa abertura para as crianças, até para poder flexibilizar um pouco eles, né? E deles não só dizer assim, ah, mãe, me dá um dinheirinho. Ah, mãe, me dá Sim. R$ 50, E o pai né? vira banco, né? A mãe vira Sim, banco e isso ainda mesmo. fica com fama de que, não, não quer dar dinheiro para mim porque eu não mereço, que é isso. E aí vem a questão do merecimento e não é por aí, né? Tu Letícia, sabe, tu bem-vinda. sabe Tá dizendo que é um tema interessante, né? Bem interessante e importante de se falar com criança. Com certeza. Tu sabe que eu vou dar um exemplo da minha infância, né? Porque na minha casa eles não costumavam falar comigo sobre dinheiro e eu fui aprender isso depois na minha vida adulta. E o quanto seria importante lá atrás eles terem conversado comigo. Então a minha mãe, ela sempre trabalhou muito com cheque, né? Então ela é da época do cheque, né? E aí um dia eu disse pra ela: "Ah, mãe, mas é só tu dar um cheque", né? Sim, é. Simples. Aí a minha mãe me disse assim: não, mas peraí, não é só um cheque, tem que ter o dinheiro. Mas ela não me explicou aonde, porque para mim, é a folha de cheque e era isso, tu entende? E hoje tenho essa compreensão, o que é um cheque, como é que tu utiliza isso, como é que tu faz com essa ferramenta, né? Então, são coisas que lá atrás, né, o que os meus pais aprenderam com os pais deles e o que os meus pais passaram para mim e o que hoje eu vou passar para o meu filho, que provavelmente vai ser coisas diferentes, né? É um Exato. formato diferente, mas aí são escolhas que a gente faz, né? Exatamente. É a questão das escolhas, né, financeiras. A gente está falando aqui, principalmente relacionada a crianças, e é bem interessante de pensar sobre isso, né? Hoje não é mais o cheque, mas é o cartão também. O dinheiro é Isso. impossível, mas precisa ter aquele crédito ou aquele valor em conta para ele acontecer como débito, né? Isso mesmo. Uhum. Nós estamos. Oi, desculpa. Até pensando nessa questão do cartão, né, com casais, né? Se a gente for parar para pensar, às vezes tem casais que cada um tem o seu cartão de crédito, ou só um administra o cartão de crédito, né? Então, o quanto daqui a pouco poderia, né, acabar fazendo de uma forma diferente, porque às vezes eles nem conversam o que entra nesse cartão de crédito, né, também. Não, nem sabem. Uhum. Nem sabem o que entrou. Só sabem que a fatura vem monstruosa, né? Então, tem medo da fatura chegar do cartão, mas nunca pararam individualmente, daí eu tô falando individual, né? Nunca pararam para olhar o que tem dentro daquela fatura, né? E aí as pessoas, quando olham, se espantam. Olha só, Letícia está dizendo que as mulheres não foram educadas para administrar dinheiro. Não, não foram, é verdade. Não fomos educados para administrar o dinheiro, mas eu digo mais, Letícia, nem os homens foram educados para administrar o dinheiro, né? Porque é só perguntar, eu dou aula também, palestras e tal, e geralmente eu faço pergunta que é a seguinte: quem de vocês aqui teve, antes de receber o primeiro salário, uma orientação do que fazer? E de uma sala, geralmente, de 50, 100 pessoas, 2, 3 levantam a mão dizendo que tiveram uma orientação, que o pai e a mãe sentaram do lado, dizendo para que era para colocar o dinheiro, mas assim, 2%. Ninguém teve essa orientação. Só que o homem carrega esse fardo, digamos, esse peso de sustento ainda, que é uma coisa, né, uma coisa histórica. Então, a mulher ainda fica com uma... Eu digo até, Letícia que está nos acompanhando, eu digo até que a mulher fica num papel de frágil, como se ela não pudesse nem tocar em dinheiro, que dinheiro não fosse para ela, e a mulher é vista sempre como a consumista da casa. Aquela que vai só atrás do sapato, que está mais preocupada com a bolsa do que com a conta. Verdade. Então, são vários tabus que a gente precisa realmente começar a falar sobre eles para justamente deixar de ser tabu e a gente se conscientizar que nós temos muito potenciais enquanto mulheres para levar a nossa vida financeira adiante. Sim. Nossa, falei uma feminista aqui. Não, mas é verdade, né? É verdade que o que acontece, né? É justamente isso.
que tu tá trazendo. É bem, bem verdade. É, né? Uhum, como é que é a percepção que se tem, né? A história que se traz. E que Exato. hoje pode ser feito diferente e deve ser feito diferente com o que a Letícia está trazendo, que é a educação financeira. E essa Sim, educação financeira, eu bato na tecla que tem que ser feita desde a escola, não só em casa, mas na escola também. Ter, né, exato. uma disciplina, ter alguma coisa que possa trabalhar essa educação financeira. Esse ano entrou, né, é o primeiro ano que a base curricular nacional, né, instituiu a educação financeira nas escolas. O Vinícius está rindo ali, ó. Sim, o Vini tá rindo. Uma coisa. Vini, do que tu tá rindo aí? Bom, as questões da educação financeira na escola, né, virou como uma disciplina intercurricular, né, onde vai ser trabalhado ao longo do ano. Na escola em que quem manda no dinheiro é a Carol. É isso aí, Vinícius. Vai acostumando. A mulher tá no dinheiro sem problema nenhum. Sim, a Carol que manda no dinheiro. Muito bom, muito Tu bom. tava falando, então, tu tava falando da escola, né? Assim, o meu sonho como educadora financeira, né, é ver uma disciplina exclusiva de educação financeira na escola, onde a criança entende realmente. Existe escolas, existe material didático do primeiro ao terceirão. Existe muita coisa aqui no Brasil, inclusive a nível do governo federal, que já criaram esse material, mas ele ainda não está assim, tá em fase de teste, algumas escolas usam. Uma vez eu entrei em contato com Brasília, queria saber onde é que estava esse material, porque ele era riquíssimo, tem todo o conteúdo dentro do site. E a resposta que eu recebi é: estamos em fase de implantação em algumas escolas aqui do município, não sei o quê, mas ficamos em dúvida se realmente isso é verdade ou não. O fato é que não tivemos essa educação financeira e chegamos agora na vida adulta, muitas vezes no caos. E esse caos reflete na vida dois, reflete na vida de casal, né? Com certeza, né? Tem vários aspectos que vai, né? Conforme que a gente também já foi colocando e que acaba impactando na vida conjugal, né? Sobre isso. Até mesmo assim, qual que é a percepção que cada cônjuge tem sobre o dinheiro, né? O que o dinheiro significa para cada pessoa, né? Eu acho que começa dali. Começa. E é bem interessante, né? Porque se as pessoas não conseguem nem falar sobre o dinheiro, muito menos elas conseguem, então, saber o que o dinheiro significa na vida dela. Então, muitas vezes tampado, né? Fechado, como até tem uma caixinha aqui, né? Uma caixinha trancada e que precisa ser aberto. Coincidentemente, eu tenho essa caixinha aqui do lado. Precisa ser aberto realmente para vir à tona e para gerar essa conversa financeira entre marido e mulher, entre o casal, né? Enfim. E sabe, Carol, que eu acho que tu deve ter acompanhado um pedacinho da live. Eu conversei hoje às 2 da tarde com a Roberta, ela é lista em soluções documentais, e ela falava sobre os contratos de namoro. Eu achei muito legal. Porque desde a fase do namoro é possível se conversar sobre dinheiro e se fazer os combinados, né? Do tipo, olha, já tinha um carro e antes de te conhecer, então se eu morrer amanhã, esse carro não vai ser seu, vai ser meu sobrinho. Então, é bem interessante, né? De ser pensado esses combinados patrimoniais. Com certeza, até porque o namoro de hoje não é o namoro de lá de trás, né? Hoje o namoro não é mais na quarta, sexta, sábado e domingo, é todos os dias. Exato. É diferente, né? Eu achei bem bacana isso dos contratos. Tu sabe que quando eu trabalho com um casal, eu costumo muito falar sobre os contratos, né? O que a gente combina, né? O que eu quero, o que o outro quer, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? O que tu pensa sobre isso, o que tu não pensa sobre isso, o que pode na relação, tanto para um para outro, né? Porque quando um, né, acaba fazendo uma coisa, daqui a pouco o outro não gosta, fica essa cobrança. E aí acaba também, é como que se fosse rompendo contratos, né? Então vamos pensar financeiramente sobre isso, né? Então, se só um administra e vai lá e faz o que ele quer com o dinheiro. Não, peraí, não era assim que. Só que para isso as pessoas precisam conversar. O que é difícil, né? Gostei da tua ideia, da tua caixinha aí. Tava aqui do lado. É uma caixinha de bilhetinhos aqui do escritório.
Gostei da ideia da caixinha. Eu acho que poder, né, até como dica para as pessoas que estão nos assistindo, né, daqui a pouco assim é fazer um treino, né, sobre, né, a relação financeira. Bom, hoje vamos falar sobre quanto cada um recebe, mas só sobre isso. Ah, no outro dia Uhum. vamos falar sobre quais as contas que a gente tem individual e que seriam contas conjuntas ou como que isso funciona. Ah, no outro dia é poder fazer um treino, né? A gente chama de treino de habilidades Olha porque que é legal. difícil para as pessoas poderem conversar, né? Então a gente tem que treinar essa habilidade que na verdade não é uma habilidade, né? Então nós Aham, temos que transformar isso em uma habilidade legal. Então exato. é algo que precisa ter entre os casais. Sabe que dentro disso que tu estás falando, até a partir da pesquisa, né, que eu fiz 2 semanas atrás, eu comecei a olhar assim, não é possível, eu preciso ajudar esses casais de alguma forma. E aí vai começar nessa sexta-feira uma turma de desafio Casamento Sem Crise, para quem é casado, casada, enfim, independente se é casal homoafetivo, se é casal hétero, é para quem quem mora junto com alguém, ou tem um namorado, uma namorada, né? Venha participar, porque, assim, é bem dentro disso que tu estás falando. É um desafio de 21 dias, onde eu peguei os 21 principais temas que estão rolando aqui através dessa pesquisa, para a gente conversar com esses casais aí durante 5, 10 minutos por dia e fazer com que eles pensem sobre essa relação financeira na vida dois. Ai, que Então, o bacana! programa tá incrível e tem a tua Olha, participação eu e o também. Vini já vamos estar nesse desafio, tá? Eu e o Vini já Opa! vamos estar, já que ele colocou que é o que manda no dinheiro, então nós já vamos estar nesse desafio aí. Tá sobre, né? É, claro, com Muito bom. certeza. Né? É conhecimento, é a gente poder treinar mais, né? Poder colocar, Exato. né, para fora e não deixar aquilo tampado, né? Sim, aham, tem que abrir a caixinha, né? Abrir a Isso caixinha do aí, dinheiro. é isso mesmo, Aham. abrir a caixinha do dinheiro, Tá. né? Eu acredito muito, Carol, que a partir desse período de conversa, os casais, eles começam a ter uma intimidade financeira. Eu não sei se pode ser Uhum. chamado assim, mas eu pensei Pode. nisso, assim. Eu acho que o grande desafio desses 21 dias é criar uma intimidade financeira. É claro que a gente vai trabalhar mentalidade, vai trabalhar organização de contas, a possibilidade de empreender enquanto casal, mas acho que o principal ponto de todos é criar a intimidade financeira para que os casais consigam atingir a prosperidade e então ir na direção dos seus sonhos, da busca desses sonhos. Então, Sim. acredito que isso é bem rico e vai ser muito bom. Ah, com certeza. Tu sabe que realmente é realmente uma intimidade financeira, né? Faz parte do casal. Então, tudo que faz parte do casal é íntimo, né? Então, quando esse íntimo começa a se distanciar, a gente acaba pensando como é que tá essa conjugalidade. Então, o casal poder pensar junto sobre o dinheiro é muito importante, faz parte desse caminho conjugal, né? Do que ficar Exato. cada um para um lado, né? Uhum, exatamente, exato. E esse quando fica cada um pro lado, até os sonhos eles se dividem, né? Porque daí eu começo então a pensar só naquele meu sonho e deixo que ele pensa no sonho dele, e aí as coisas vão se dividindo e fica cada vez mais difícil alinhar de novo, né? Então, essa é Isso. a oportunidade de realmente tirar 21 dias para pensar sobre isso de uma maneira rápida, prática. Vai ser legal, tem vista para fazer com o marido, com a esposa, tem várias ações de preenchimento, assim, né? De Uhum, atividades realmente sim. acontecer de uma maneira bem agradável ao longo desse tempo. Ai, que legal, que bacana. Tô louca para começar. Ah, que bom. Bom, então eu vou ver o convite aqui, né, para quem tá Sim. chegando aqui na live, quem tava já na live esse tempo todo. Vai começar no dia 1º de maio, próxima sexta-feira, o primeiro desafio 21 dias para casais, casamento sem crise. Vamos passar então por 4 temáticas: a temática da intimidade financeira, temática da organização das contas, a temática do empreendedorismo em casal e, claro, o planejamento de sonhos. Então, dentro disso, vamos criar um clima aí muito gostoso com vídeos, videoaulas, né, que você vai poder fazer junto com o seu marido, sua esposa, e também com várias atividades para serem feitas aí durante o dia. O link de inscrição está na minha bio e a Carol também tem o link, se por acaso você Sim. quiser, ela pode
para você. Sim, depois eu coloco também, eu acrescento ali na minha, né? Eu acrescento também ali junto. Se o pessoal quiser mandar dúvidas, pode mandar suas dúvidas, perguntas sobre o que a gente tá falando de relacionamento financeiro, que a gente também vai respondendo. Certo. Carol, tá frio aí, né? Porque parece que é uma coisa de pele isso aí que tu tá vestindo. Na verdade, é um colete, não tá tão frio assim. É que eu sou mais friolenta. Ah, entendi. É um colete. E aí, como aqui mais no final do dia esfria um pouquinho, né? Mas enfim, não tá tão frio. Tá bom pra só ficar só com uma blusinha, assim. Entendi. Aqui hoje eu tô com calor, tô com o braço de fora, então tá tudo certo. Ai, eu tô vendo. Ai, é tão gostoso isso. Na Ficar rua com o tá braço de fora. fresquinho, mas ainda assim ainda tá legal. Tá Bom, legal. acredito que já passei aqui pela maior parte dos itens aqui da. Teria muito mais coisa aqui para falar, mas já falamos bastante tempo, né? Então eu quero te agradecer, Carol, por esse convite, por conseguirmos falar aqui sobre dinheiro, trazer um pouquinho de luz à situação financeira que muitas vezes fica nas trevas. Então é sempre bom clarear, botar uma luz em cima para a gente enxergar mais de perto. Obrigada pelo convite. Sim. Imagina, eu quero te agradecer, né, também por essa troca, por esse dia que tá sendo bem bacana, né? Tudo que a gente está podendo falar, podendo transmitir para as pessoas, né? E essa pesquisa que tu coletou também são dados muito importantes e que às vezes a gente acaba deixando de lado e é importante a gente poder dar esse retorno para essas pessoas, né? Então, muito obrigado, né, por esse momento, né, gratidão por nós estarmos também nos vendo, também acho que também é um momento legal, né, e tá fazendo essa troca. É uma troca, sim, com certeza. Acho que todos que participaram aqui também contribuíram. E vou, então, lançar um desafio aqui, um mini desafio. Vamos dar um sorriso bem bonito para quem está nos assistindo tirar um print da tela. E aí a gente fica com o olho bem aberto, sorriso bem bonito. Valendo, 1, 2, 3 e já. Voltei. Congelou. Voltei. Sim, o meu também congelou. Enfim, e aí, voltei. A gente tudo bem. Depois posta nos stories e marca eu e marca a Carol, pra gente saber quem estava aqui nos acompanhando. Isso aí. Muito bem, né? Postem aí. Muito obrigada, tá? Obrigada por esse momento. Quero te desejar uma boa semana. Agora, eu sei que tu tá com um monte de lives, então, assim, sucesso nessas lives, né? E comece o desafio logo, que vem de sexta-feira, pra gente poder começar esse desafio, né? Pra gente poder aprender muito e colocar a mão na massa, né? Exatamente. Hoje, às 9 horas da noite, eu vou conversar com o João Neto, ele é um colega contador também, lá do Paraná, e nós vamos falar juntos sobre empreender em casal, porque eu empreendo aqui no escritório junto com o Márcio e ele empreende lá no Paraná com a esposa dele. Então, vamos colocar um pouquinho aí sobre esse assunto, sobre como que é viver esse empreendedorismo em casal. Então, já fica o convite para quem está nos acompanhando, nos assistindo agora. Ótimo, perfeito. Vou assistir, tá bom? Tá bom. Então tá, um beijão. Beijo. Obrigada, digo eu. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.